a ser instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faça que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando e se recebe, perdoando e se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Para a vida eterna. Então, nós vamos dar início ao nosso Evangelho, pedindo autorização e apoio ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, para que possamos nos unir em oração e energia, distribuindo assim as benesses do nosso encontro. Que possamos também nos manter vigilantes e com os olhos da alma abertos para a nossa própria reforma. Com o coração repleto de esperança, daremos início com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Dá para me ouvir bem? Tranquilo? Então tá bom. Boa noite a todos. Eu sou a Cleide e hoje nós vamos falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos falar sobre o item 7, 8, 9, 10. Iniciando como mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque
que escondestes essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mas aptos aparentemente a corresponder. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes e os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade, sábios era sinônimo de sabichão, ainda usamos essa frase. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. Eu vou parar nesse parágrafo, e o que me chamou a atenção foi essa palavra, pobres de espírito. Nós usamos essa palavra de uma maneira negativa. E eu fui buscar essa palavra no Velho Testamento, para nós podermos entender esse texto. Porque quando nós falamos pobre de espírito, a intenção é que de uma pessoa inferior, é de uma pessoa ignorante. Nós usamos isso. E no Velho Testamento a gente tem uma explicação lógica que muitas vezes, através das traduções e interpretações, uma palavra que pode ter origem semelhante, ela muda completamente o significado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um versinho português que nós brasileiros falamos errado. Nós falamos assim: batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. O certo, esse pequeno poesia portuguesa é: batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Olha a diferença. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Então, para vocês verem que muitas coisas se mudam, não é? Então, às vezes você olha algumas palavras no Evangelho, você fala, mas está meio contraditório isso. Mas vamos buscar. E eu fui buscar isso no Velho Testamento, eu vi que hoje nós encontramos essa dificuldade. Um outro exemplo, nós somos brasileiros e nós falamos a língua portuguesa, só que muitas vezes nós não entendemos o que os portugueses falam e muitas vezes eles, os brasileiros. Estados Unidos é a origem da Inglaterra, mas muito inglês não entende o que o americano fala e vice-versa. Então, é muito, às vezes não podemos levar ao pé da letra, vamos buscar. E hoje quem me despertou foi o Antônio, senhor Antônio Proano, que me mandou um vídeo que eu estava justamente fazendo um estudo e este vídeo veio a calhar. Obrigada, senhor Antônio, valeu. Então, eu vou dizer para vocês, que eu vou resumir por causa do tempo. No Velho Testamento, eu convido vocês a buscar no capítulo 66, versículo 2, e no capítulo 57, versículo 15 do Velho Testamento, Isaías, eu fiz um resumo. Ele diz, resumindo tudo, eu convido vocês a lerem com mais calma. O poder de Deus está voltado na terra, não só na terra, no céu e na terra e a outros lugares, mas estará junto aos abatidos, aquele que tremer diante da minha palavra. É algo assim bem forte, porque é escrito em hebraico, do texto hebraico, aonde, vamos dizer assim, eles tinham aquela, aqui usam a palavra liturgia, algo assim do culto deles muito fechado. Mas na época de Jesus, que já veio depois de Isaías, a língua popular era o aramaico, porque muitos daqueles judeus que estavam ali na época de Jesus, eles viveram na Babilônia e na Pérsia, e lá era um popular do hebraico, que era o aramaico. E Jesus, ele foi verificar como é que poderia
poderia ser esse mesmo texto, tanto é que quando ele entra na sinagoga, ele fala do texto de Isaías, e ele coloca a interpretação aramaica, ele diz, cumprida a profecia. Porque ele explica o seguinte, na interpretação de aramaico que Jesus falou. A morada de Deus está em todos os lugares, não há privilégios. Porém, Deus olhará para os pobres e contrito, essa palavra é assim mesmo, contrito de espírito. Eu fui procurar o que é essa palavra. Essa palavra significa pessoa que se sente mal ao ofender alguma coisa ou alguém. Pessoa que se arrepende das suas atitudes e na época usava a palavra pecado. E a pessoa que busca cumprir as leis. Olha que diferença da palavra que nós interpretamos como pobre de espírito. Então, fica um pouco mais claro esse texto quando ele fala. Então, pobre de espírito são aqueles que nada mais que abrem os ouvidos para ouvir Jesus. São aqueles que buscam a palavra de Deus. São aqueles que eles são pobres de espírito perante a magnitude de Deus, porque eles ainda estão no aprendizado, eles querem o bem, eles não estão muito bem, Almir, o verdadeiro homem de bem, né? No capítulo 7, perfeito. Então, o que acontece? Então, para Jesus levar a palavra de Deus para essas pessoas, ele vai ser ouvido, porque os sábios e prudentes, eles acham que estão no mesmo patamar que Deus, ou muitas vezes até superior. Então, é interessante essa colocação. Então, para nós entendermos. Então, na realidade, não é a maneira que nós interpretamos, que às vezes a gente vê uma pessoa que não está, digamos assim, compartilhando nossa opinião, ou uma pessoa que não conhece, essa pessoa é pobre de espírito. Já esqueçam essa palavra, essa frase. Vamos pensar, porque na realidade, dentro do aramaico e da interpretação de Cristo, são as pessoas que vão escutar. São as pessoas que buscam Deus. São as pessoas de bem, como diz bem agora o Almir, tá certo? Então, eu achei legal estar compartilhando isso com vocês. Seguindo ao capítulo 9. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com a boa fé e humildade, de preferência os que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhe a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é incredulidade que lhe dá a prescrever o que deve fazer ou o que lhe vai dizer. Se quiseres me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, neste momento, e não naquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhe quisesse fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que procuram humildade, e não os que julgam mais do que ele. Dando continuidade, ele fala muito aqui do orgulho, gente. O orgulho do ser humano, às vezes eu estou dentro desse círculo de pessoas também. A vaidade, ela cega. Ela nos deixa cegos da compreensão. Ela nos torna pessoas ignorantes, porque a gente não quer nem ir buscar o
sou bom, eu sou apenas o máximo. Não preciso de nada. Então, ele coloca que não há uma necessidade deles provarem por A mais B a quem não acredita. A quem, digamos assim, vire as costas, aqueles que falam, não, se existe, eu quero que me prove. E o que acontece? Voltando para a doutrina espírita, os espíritos vão buscar o quê? Aqueles que estão dispostos e têm a boa vontade de entender, compreender e praticar o nosso código de conduta moral, que é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é um código de conduta moral, aonde o Cristo nos coloca de maneira clara, porque não há uma necessidade. O Espiritismo vindo como trazendo para nós todo o conhecimento através dos espíritos, porque não foi Kardec que fundou o Espiritismo. O Espiritismo já existia de muito tempo. Ele conduziu através das experiências, através do conhecimento, do estudo e através das mãos do médium, aonde o Espírito da Verdade, e eu digo convidados, como Santo Agostinho, Fenelon e tantos outros reis, rainhas, não é? Foram convidados a participar. Porque não é o homem que colocou a mão, é os espíritos que trouxeram informações de todos os campos do nosso planeta. E ali surgiu a codificação. Então não há necessidade de ficar provando. E como ele coloca, Deus em sua infinita misericórdia, ele ama o assassino e ama o homem de bem. O amor dele é incondicional. As leis estão aí. As leis são incondicionais. Dentro da lei e do respeito que ele tem à sua criatura, que nós somos a criatura de Deus, através do livre-arbítrio, ele faz com que o espírito em reencarnações, que é uma das leis naturais, ele vai ter novas experiências, vivências, aonde ele vai poder conseguir enxergar por si mesmo o momento da sua evolução. Porque não adianta, mesmo eu também já aconteceu isso comigo, quando eu comecei na doutrina espírita, eu queria que todo mundo fosse espírita. Meu Deus, eu saía pregando para a família inteira, falava que eu era doida, varrida, que aonde já se viu isso. Depois eu chorei, porque eles não queriam me ouvir. Aí eu fui ler o Evangelho e entendi, não adianta você querer mostrar para aquele que não quer enxergar. Todo mundo tem o seu tempo, e aqui ele está explicando de uma maneira assim, não adianta impor. As leis estão aí. Se você burlar as leis, se você não conseguir fazer, a misericórdia divina vai te dar uma nova chance para quê? Que através da encarnação, da reencarnação, você venha e você vai começar a buscar Deus. Porque a gente fala, onde está Deus? Olha a natureza, gente. Olha a natureza. Olha desde das plantas até os animais, as árvores. Não é? É maravilhoso. Se você começar a observar a vida, outro dia foi até comentado, eu vi na internet, que eu achei bonitinha, tinha uma patinha passando com os patinhos, e o último era um pintinho. Ela adotou. E os patinhos ficavam brincando com o pintinho, os patinhos nadavam na lagoa, e o pintinho não, ele ficava lá ciscando. Olha só, ali não tem a mão de Deus? Vocês já viram Flor de Maio? Eu vi a Flor de Maio assim, ali está Deus. Ele está até aquele micróbio, que quando você tem alguma coisa que está estragando, a natureza é tão perfeita que os microbinhos vão lá e comem tudo. Então, gente, ele está no micro e no macro. Então, só quem é que não quer ver. Por quê? Porque ele é tão grandioso, ele está tão acima do nosso entendimento, que muitas vezes a vaidade e o orgulho é mais fácil você o quê? Eu não acredito. Eu não acredito, eu não quero acreditar. Porque senão vai ferir demais o orgulho.
E com isso, a misericórdia continua dando novas chances para as pessoas. Então, eu vou estar finalizando rapidamente o 10, que é: Deus, dir-se-á, não poderia tocá-lo pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se. Ele faz a pergunta para ver se tem condições de ter uma apresentação de Deus para os incrédulos. Sem dúvida que o poderia, ele lógico que pode se apresentar, mas, nesse caso, onde estaria o seu mérito? E, ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer: ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhe tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelo tormento da incredulidade, atirar-se-á por si mesmo em seus braços, e como filho pródigo, lhe pedirão perdão. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: o orgulhoso sofre muito. Sofre. Porque para ele vencer o orgulho, é verdade, ele sofre muito. Eu falo nas pequenas coisas, nas convivências que você observa o comportamento. Gente, a coisa mais difícil para o orgulhoso é pedir um favor para alguém. Às vezes ele sofre, ele passa tanta dificuldade, não é porque ele está se sentindo humilhado, não. É o orgulho dele não deixa para chegar e falar: olha, eu estou precisando de uma palavra, eu estou precisando de um alimento, eu estou precisando de uma ajuda. Ele sofre, e sofre muito. Porque a pessoa que está ali predisposta a ajudar, ela está predisposta a ajudar. Mas ele sofre porque ele, além de sofrer que ele não quer pedir, ele sofre porque ele não tem. Então, libertar-se do orgulho, da vaidade, é algo assim difícil, não é fácil. E eu dou um exemplo para vocês. Quem não conhece, procure conhecer a vida dele mais a fundo. Chico Xavier. Ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo da humildade. Ele é o exemplo de mensageiro da divindade, com tudo que ele trouxe para o mundo, não trouxe só para os brasileiros. Em uma, ele veio como um aristocrata cientista. Em outra, ele veio consagrar o nosso país como pátria do Evangelho. Na humildade. Humilde, simples, levando amor em onde passava, porque ele transmitia amor até pelo vídeo, quem assiste os comentários dele. Então, eu digo a vocês, o orgulho, ele machuca a pessoa, machuca a quem a pessoa ama, faz sofrer as pessoas e também passa a ser um sofredor. Então, gente, acredite, Deus está sempre junto de nós. Então, pobre de espírito não é uma pessoa, digamos assim, inferior. Pobre de espírito é aquela que tem a consciência que, diante da magnitude de Deus, nós ainda somos aprendizes para a evolução. Muito obrigada, um beijo no coração de todos. Nós que agradecemos, Cleidinha, pelas suas colocações, nos incentivando cada vez mais, né? A ser... Aliás, olha, excelente colocação. Estudo Chico. Eu não vou cansar de me falar isso. Estuda a vida. Tem muita, mas muito material. Assim, o Carlos Barcelli, que fala muito do Chico. Tem um canal específico dele, que é com o Geraldinho. Vai ver, né? Pois é, esse carinho todo, né, que a Cleidinha participa conosco, que Deus te abençoe, viu, minha irmã querida?
Que Deus abençoe. Muito obrigada, né? Quem sabe a gente vai caminhando e vencendo esses obstáculos, né, que a gente tem, que é o orgulho, né, e outras coisas mais. Bom, nós vamos agora passar para a Rosiane. Rosiane? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada, Cleide. Nossa, que aula maravilhosa, viu? Eu nunca me canso de ouvir vocês nessas explicações de uma maneira tão simples, né? Maravilhoso mesmo. Obrigada. Então, gente, eu vou ler o capítulo 55 do Fonte Viva, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É o 55, Elucidações. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Eu fui fazendo uns resuminhos para ir comentando, né, os tópicos. Então, aqui eu vi elucidações, né, eu fui pesquisar, que eu estava em dúvida, tornar claro e explicar, né. Então, Paulo estava explicando essa carta nos Coríntios, como que deveria ser conduzido, né, para os apóstolos, né, praticarem, ensinarem, né, a Boa Nova de Jesus. Então, quando Emmanuel diz nós, né, ele usa essa palavra nós, ele também está se colocando como um aprendiz do Evangelho, né? Então, a gente tem muito chão pela frente estudando isso, né? As palavras. E ele também, ele se coloca como aprendiz, um estudante, né? Retrair a nossa individualidade, né? Pelo que eu imaginei aqui, tentar levar os ensinamentos de Jesus sem julgamentos, sem orgulho, sem a vaidade, como Jesus faria, né? As suas ações, a forma como você trata o próximo, também é evangelho, né? Então, pensar assim, nossa, a gente somos aprendizes, né? Uns estão mais à frente que os outros, né? Aqui é uma escola, então a gente, um vai ajudando o outro nessa caminhada, né? O que sabe mais, ensina o que sabe menos, uma escadinha e um vai ajudando o outro, né? Continuando. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, a ajudar e servir. Porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Aqui eu achei interessante ele falar de grande planificador, né? Cristo tem um plano para cada um de nós, né? Ô filho, tô aqui falando. Obrigada. Cristo tem um plano para cada um de nós, né? Aprender, ajudar, servir, está dentro desse planejamento. E aqui ele fala de paixões, né? As únicas paixões justificáveis. Eu fiquei pensando, nossa, paixões, né? Aí tem a ver com você ter aquele entusiasmo, né? Quando você passa a palavra de Jesus, né? Às vezes você vê uma pessoa falando de Jesus, nossa, aquilo, né, te toca de uma forma diferente, né? Porque a palavra de Jesus está dentro daquela pessoa, você sente, né? Porque se você lê igual você está recitando qualquer uma coisa, fica uma letra, né? Dependendo de quem está falando, de quem está recebendo, é uma letra morta, né?
Então, depende de quem está te passando isso, de quem está recebendo, para dar realmente aquele significado, né, do Evangelho. Aqui, continuando. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. Aqui eu achei interessante também ele falar que somos supervisionados, né? Olha que interessante. Então, não passa nada despercebido, né? Nós somos cuidados pessoalmente, né? Somos espíritos únicos, né? Eu tenho certeza que não existe uma alma igual no universo inteiro. Então, Jesus tem esse plano, né? Para cada um de nós. Somos supervisionados o tempo todo para que o nosso potencial seja aproveitado, agindo em nosso favor e em favor do próximo, né? Que é a nossa evolução. E não importa a nossa profissão e o estágio da vida que a gente esteja, né? A gente sempre vai ter alguma coisa para contribuir, porque o Evangelho também são atitudes, são ações, não é só o que está escrito na Bíblia ou na codificação, né? São ações mesmo, como Jesus fazia. Ele ia, ele pregava de cidade em cidade, ele conversava com as pessoas, ele tinha esse contato com o povo, né? Ele ia atrás dos pobres, dos doentes, dos mais necessitados, né? Aí, continuando. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será sempre interferência do nosso eu, em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Aqui no quarto item, eu coloquei, a nossa preocupação deve ser o que Jesus diria, né? O que ele faria? São perguntas que a gente deve se fazer, né? Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, né, com o próximo. Porque se estamos falando em seu nome, em nome de Jesus, né, a gente tem que exemplificar, né? Tomando cuidado para não colocar as nossas opiniões, os nossos achismos, né? Porque é uma linha muito tênue, né? A gente tem aquela coisa de colocar a nossa opinião, o que a gente pensa a respeito, né? Então, tomar esse cuidado, né? Quando a gente estiver falando de Jesus. Aqui escrevendo aos Coríntios, continuando, né? Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e amor. Aqui novamente, né, ele cita a chefia do Divino Mestre, né? Permanece estruturada. Então, a gente tem essa supervisão, esse cuidado, para a gente também, como que a gente pode ser um bom auxiliar de Jesus, né? A gente precisa também desse cuidado, como é que fala? Dessa supervisão, né? Estava até falando naquele item anterior. Permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e amor. Olha que maravilhoso, né, gente? A gente tem uma programação para tudo, né? Para os discípulos. E aqui está falando a todos os seres vivos, né? Então, desde a Cleide estava falando, né, dos animaizinhos, né? Desde o átomo até o anjo, né? Cada um tem a sua programação certinha e a gente vai evoluir
Um dia a gente vai chegar anjo também, né? Por enquanto a gente não é. Então a gente vai errando, acertando. E aqui, continuando, eu perdi aqui onde eu estou. De sabedoria e amor, né? Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemos-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Aqui eu até fiquei em dúvida no finalzinho se eu tinha entendido certo, né? Eu li, reli, e aí eu cheguei à conclusão que... Cadê o 7? Aqui fica o convite para abrirmos o nosso coração e as nossas consciências para essa renovação interior, né? Nossa reforma íntima, para que esse mundo e todas as dificuldades que é normal, né, por estarmos encarnados, não nos atrase, porque esse convite não tem um prazo de validade. Mas, dependendo da nossa programação, primeiro somos convidados, depois chamados e, por último, constrangidos, né, a servir. O que acontece quando a dor e o sofrimento surgem em nossas vidas. Eu fiquei na dúvida nesse finalzinho, depois, se quiser ver se eu estou certa, com essas 3 últimas palavras, né? Convidado, chamado e constrangido. Constranger é uma coisa que você se sente quando você não vê outra saída. Para mim, essa palavra significa, né? Então, eu entendi assim, que primeiro Jesus te convida por amor. Olha, filho, né? Esse é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade, né? Eu vim aqui e deixei todos os ensinamentos para vocês. Aí a pessoa tá fazendo outras coisas, preocupada com outras, não liga. Depois acontece o chamado, começa a apertar um pouco, né? Os espíritos vêm e dizem assim, olha, fulano, dá um jeito na sua vida, né? Você não tá aqui a passeio, né? E aí a pessoa, né, finge que não é com ela. Aí depois vem a dor, o sofrimento, bate na sua porta, e diz, ai, meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço? Reza para mim, né? Eu vou lá na igreja, acendo uma vela, sei lá, vela, né? Tudo quanto é santo. E naquele desespero, né? Como minha mãe dizia, né? Quando a água bate na bunda, você aprende a nadar correndo, né? Porque você fica meio sem saber o que fazer. Então, é isso, gente, que eu queria... desculpa, né? Eu não estou muito acostumada, né? A falar assim, né? Para tanta gente, me dá uma... Eu fico um pouco tímida, mas desculpem se foi um pouco confuso, mas é o que eu pude entender da lição. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Rose. E quem que é doutor da lei, né? Quem é, não é? Falando com amor, falando com sabedoria, né? Porque, infelizmente, não sei se a palavra seria adequada, mas Deus não castiga ninguém. O Pai, porque a lei do Senhor está escrita na nossa consciência. E quando a gente vai caminhando, nós vamos caminhando, né? E sendo displicente com a caminhada das nossas encarnações, então a gente fica, né, sem lenço, sem documento, displicente. E aí onde a gente é constrangido. Porque ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Você tem 2 caminhos. Por que a dor? Não é que alguém vai falar, não é isso, alguém vai te... Não é isso. Qual é a dor? A dor é quando você consulta a sua consciência num outro momento, você perde tempo na sua vida, aí vem a dor.
que está lá na consciência, né? Então, nós precisamos aprender isso, que nós somos nós próprios, é que vamos lá depois passar pelo crivo da razão. Puxa vida, vamos supor, eu podia ter feito faculdade aos 19 anos, não fiz, larguei, fui fazer outras coisas. Quando chega lá uma certa idade, que eu quero progredir na empresa, eu me arrependo do tempo que eu perdi. Estou citando só um exemplo, assim, como tantos outros que tem, né? Eu agradeço muito, Rose, as suas colocações, que eu acho que quanto mais simples o comentário, melhor. Porque a simplicidade tem que ser envolvida com amor, né? E às vezes as pessoas, a Cleidinha falou muito do orgulho antes. As pessoas não se expõem, que tem medo. Ah, não vou falar porque eu tenho medo de errar, né? Não é assim? E a gente acaba não fazendo. Mas a gente também respeita as pessoas que têm vergonha. Um dia, se vocês me verem hoje e falam, não, será que um dia a Vilma teve vergonha? Eu tive, viu, gente? Hoje não tenho mais vergonha nenhuma. Perdi toda ela. Precisar pedir, sabe? A gente pede, a gente vai e estuda. Às vezes as palavras são... Eu sou muito do interior, eu amo as colocações dos ditos populares, porque essa poesia, esse dito eu aprendi hoje, eu estou com 66 anos, aprendi hoje com a Cleidinha, que eu falava assim, batatinha quando nasce, a rama esparrama pelo chão. E eu não falava menininha quando dorme, mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Então, eu aprendi hoje, né? E aprendi também, Rosa, que você é uma pessoa muito querida. Deus abençoe você e muito obrigada por você se juntar. Sou mesmo. Se juntar a nós, viu? Um grande presente. O pessoal que está aqui é um grande presente para todos nós, né? Vamos continuar com o nosso evangelho. Que Paulo, sempre muito, mas muito sábio, e que a gente possa estudar. Estuda Paulo, estuda Cristo, estuda Chico Xavier. Se você estudar Jesus, Kardec e Chico, nossa, vai ser maravilhoso. Bora, vamos lá. Então, nós vamos primeiro, a gente vai prosseguindo. Quem vai fazer as vibrações para nós hoje é a Silva Tironi, uma grande também companheira, mas eu vou citar os nomes das pessoas que nós vamos vibrar. Todos eles, nós queremos orar por eles e vibrar. Que uma cúpula de luz, que as mãos radiosas de Francisco de Assis se estenda sobre todos esses nossos animaizinhos e todas as pessoas que nós também falamos. E neste momento, nós vamos deixando a nossa companheira fazer as vibrações por todos nós. Boa noite a todos, vocês me ouvem? Vamos fechando. Sim. Sim, sim. Tudo bem, o seu nome eu não peguei. Você quer falar alguma coisa? O Edson Pedrosa. Sim. Está me escutando? Sim. Estou no bairro do João 23. Eu sou amigo da Adriana Dória. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Seja bem-vindo. Receba o nosso abraço. Seja bem-vindo no nosso evangelho, viu, querido? Oi. Seja bem-vindo, tá? Oi. Seja bem-vindo, tá?
Obrigado. Boa noite E para todos. boa noite, seja bem-vindo. Vamos agora para as nossas vibrações. A gente vai pedir que a nossa companheira faça, a Silvia. Então, vamos, nesse momento, fechando nossos olhos, respirando fundo, nos ligando ao plano maior, nos conectando, sentindo paz, tranquilidade, fortalecimento, pedindo ao Pai que esteja conosco em todos os momentos, momentos de dificuldade, mas que Ele esteja conosco nos momentos de alegria. Venho agradecendo pela oportunidade de aprendizado dessa noite de Evangelho, agradecendo pela oportunidade de união, onde todos nós estamos juntos, vibrando pelo bem maior, vibrando pela saúde, pela paz de todos os seres. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, e que todos possamos estar juntos novamente numa nova oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, querida. Agora nós vamos pedir para o seu Antônio Plano fazer a prece final e logo em seguida, para nós, a Isabel já coloca a nossa música de encerramento. Tá bom, Bel? Pode escolher. Todos me ouvindo? Tudo bem? Então vamos lá. E neste momento em que estamos terminando o Evangelho de hoje e envolvidos em pensamentos com o plano divino, agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado. E somos gratos, Jesus, por nos conceder a honra de estar na tua seara, nesta casa, estudando cada vez mais para aprendermos o que é o amor. E que tu possas nos envolver na tua paz, no teu amor. Não só a nós que estamos aqui, mas também aqueles companheiros espirituais que nos acompanham neste aprendizado. Obrigado, Jesus, porque tantas vezes nos chamaste e quantas vezes nós preferimos a ilusão do mundo. Mas hoje, ainda com muita dificuldade, aqui estamos, procurando ser melhor e caminhar contigo. Obrigado aos amigos espirituais, trabalhadores desta casa. Obrigado a Deus, nosso Pai, pela misericórdia divina que nos dá, pela bênção da reencarnação e do aprendizado que estamos tendo. E hoje tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre as bem-aventuranças aos pobres de espírito. Que possamos estar sempre ligados a Ti, prontos para aprender e praticar, com humildade, porque somos espíritos pobres de espírito, em busca das Tuas lições. Jesus, tenha paciência conosco, porque um dia nós estaremos totalmente junto a Ti. Obrigado a todos que aqui se encontram e que possamos caminhar juntos e apertar esses laços que nos unem. E assim, pedimos a permissão ao plano espiritual superior para encerrarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pai celeste, Criador,
falha, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Essa música, para quem não conhece, é a música do Aprendizes do Evangelho. Todo cristão, né, antes de sermos espíritas, somos cristãos. É necessário fazer o curso do Aprendizes do Evangelho. Aprender desde muito tempo, antes de Jesus, todas as etapas, Antigo Testamento, Testamento atual, Novo Testamento, a vida do Mestre. Isso dá uma estrutura dentro de nós que não tem preço. E a presença de vocês também não tem preço, porque unimos os corações. São corações que se unem. E quando a gente fala de coração, a gente está falando de alma, de espírito. E que cada um com o seu néctar, e que juntos a gente possa ir florindo, e perfumando, e frutificando esse nosso amado Brasil, e pulsando para o nosso planeta. Eu convido vocês amanhã, que a gente vai ter o tratamento de P3F, é o mesmo link. Não esqueça de colocar a água e a gente aguarda vocês amanhã. Do fundo do meu coração, a minha gratidão a cada um de vocês. Muito obrigada, uma boa noite.